Até que ponto esses interesses são interessantes e até que ponto isso se torna perigoso nos nossos dias e na nossa vida. É sobre isso e um pouco mais que nós vamos falar hoje. Olá, eu sou Juliano Lopes, terapeuta integrativo, e quando o assunto é interesse, aí nós temos que parar um pouco e analisar. Por quê? Todos nós temos interesses e cada pessoa tem um motivo, como nós já falamos aqui, tem um objetivo, tem um propósito, tem algo que a pessoa quer fazer e isso define também os seus interesses. Só que enquanto nós estamos falando de interesses individuais, nós estamos falando do porquê você está aqui. Por exemplo, se você gostou já do tema no começo do episódio aqui, você ficou para refletir um pouco sobre isso. Seu interesse é entender um pouco mais sobre isso. O meu interesse é criar uma conexão com você e trazer você aqui para me seguir aqui nas redes sociais, para refletir comigo, para de repente fazer uma consulta. Enfim, todos nós temos interesses, dependendo do ponto de vista e da situação, diferentes. Mas não que eles não possam andar juntos, né? Como nessa relação aqui. Eu postando um vídeo, você assistindo, compartilhando com seus amigos, enfim. Já fica a dica aí. Bom, quando nós estamos falando de interesses, você tem que tomar muito cuidado, porque assim, hoje, e principalmente esse ano, é um ano revelador. Nos últimos anos, nós estamos acompanhando aí as redes sociais, a evolução das redes sociais, a evolução e, ao mesmo tempo, regressão da utilização dos meios de comunicação como televisões, né? Jornais, revistas. As coisas estão mudando. Agora, quando nós paramos para olhar para os interesses, começa a ficar perigoso se nós não estivermos atentos ao que realmente é interessante para quem está falando para nós. Por exemplo, quando você assiste um jornal e esse jornal fala, por exemplo, defende certo político ou defende uma certa ideia, ele vai falar de acordo com as expectativas que ele tem sobre qualquer assunto. Da mesma forma, quando você fala com uma pessoa que tem interesses diferentes umas das outras. A primeira pessoa, por exemplo, vai puxar a sardinha para o lado dela. A segunda pessoa vai pensar assim, bom, eu não penso assim, porque o meu interesse é outro, então eu vou levar essa conversa para um outro lugar. Observa como isso começa a ficar perigoso quando nós colocamos isso dentro das mídias em massa, dos conteúdos que são publicados por em redes sociais e também nos veículos de comunicação, como televisões, né, jornais. Porque por trás disso tem um interesse. Nos últimos episódios eu falei sobre a verdade, sobre o poder do querer, né? E também um pouco sobre fake news e comportamento. Nós precisamos ter o mínimo necessário de uma visão coletiva quando nós falamos para todos, mas nós também precisamos entender os interesses individuais. Todas as pessoas têm algum interesse em todos os aspectos da vida. Independente do que você queira colocar em pauta, alguém tem um interesse para um lado ou para outro, de uma forma ou de outra. Você, quando conhece uma pessoa nova, quando faz uma amizade, você tem um interesse em uma companhia, em uma parceria, em mais um amigo, né? E, naturalmente, tirar a solidão, fazer coisas juntos, descobrir mundos novos. São interesses. Agora, quais são os seus reais interesses? E tudo que está ao seu redor está conversando com esses interesses? Porque quando você entende isso, você começa a entender também a fonte de muita insegurança, muita instabilidade. Porque você escuta o tempo inteiro as pessoas falando coisas que às vezes estão indo de encontro aos seus interesses. Ou pessoas ao seu redor que não têm os mesmos objetivos e os mesmos propósitos que você tem, que falam línguas diferentes da sua. Então, observar o interesse de qualquer que seja a pessoa é muito importante, porque isso vai definir
Para que lado ela vai levar a conversa, o comportamento e até as suas próprias verdades.